Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1110. Antes de começar aqui a abertura do nosso episódio, registro que nos últimos 2 dias não tivemos episódio porque o miúdo aqui de casa acabou passando mal no final de semana, precisou ser hospitalizado. Agora tá tudo bem, mas por alguns dias aí eu acabei concentrando, aliás, todos aqui de casa concentraram as energias da família justamente no enfrentamento desse pequeno percalço que agora está equacionado. Mas voltamos hoje para o nosso episódio, o nosso bate-papo do Petit Jornal. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, porque as tarifas estão a caminho. Professor Bagdadi, você não terá como escapar de mais tarifas. E muito preocupado aí com o cenário internacional, muitas imprevisibilidades e incertezas que acabam trazendo preocupações e que deixam aí o professor Bagdadi com múltiplas noites de insônia. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza, com S. Que bom que estamos de volta, que bom que está tudo bem com o miúdo. Fiquei aflito do lado de cá, mas que bom que tudo se resolveu. Espero a compreensão, de todo mundo. A gente faz um esforço enorme para gravar aqui todos os dias, mas, obviamente, às vezes coisas acontecem, imprevistos acontecem. E estamos de volta, Daniel, para colocar tudo em dia. E queria, portanto, dar as boas-vindas a todo mundo, começando a nossa semana, o primeiro episódio dessa semana. E, Daniel, eu queria falar sobre uma biruta de aeroporto chamada Donald Trump. Donald Trump, Daniel, cada dia aparece com uma ideia diferente. E eu acho, Daniel, que a competição que ele faz só vale ideia inédita. Não precisa ser boa, não precisa funcionar. Tem apenas que ser uma ideia que nunca foi aplicada antes. Então, às vezes, ele dá uma ideia repetida e ele deve se cobrar muito. Ele fala, mas essa ideia que eu já tinha falado isso. Então, agora, Daniel, ele resolveu aparecer com ideias novas. E, portanto, ao longo dos últimos dias, isso foi no final de semana, o Trump disse que pretendia estabelecer um pedágio de 20% sobre as cargas que passarem pelo Estreito de Hormuz. Então, vamos lembrar. No dia 15 de junho, ou seja, tem exatamente um mês, a gente teve aquele cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, um cessar-fogo que abriria um período de 60 dias para as negociações, e esse cessar-fogo ele foi para o espaço, Daniel. Então, muito antes da gente chegar a qualquer tipo de solução definitiva para o conflito, a gente voltou a ter uma escalada de tensões, a gente voltou a ter troca de agressões, utilização de mísseis, utilização de drones, ainda numa tensão limitada, mas, de qualquer maneira, o Irã anunciou que, o Estreito de Hormuz está fechado. Fechou, sendo muito, o Estreito de Hormuz estava aberto porque tinha um acordo de cessar-fogo. Se vocês não estão cumprindo o acordo de cessar-fogo, se não está valendo a pena, se o Israel continua atacando o Líbano, se vocês não estão respeitando os meus termos aqui, o Estreito de Hormuz está fechado. E a Trump veio com a ideia que é o seguinte, então quem vai fechar o Estreito de Hormuz sou eu. E se quiser passar pelo Estreito de Hormuz, que eu, Donald Trump, estou bloqueando, vai ter que pagar 20% de pedágio. Segundo ele, Daniel, não é apenas uma cobrança de uma taxa, Daniel, era uma taxa de segurança. Ou seja, eu, Estados Unidos, vou garantir a segurança. Então, para vocês poderem passar, vocês vão ter que arcar com o custo do meu serviço, que é 20%. Eu queria te perguntar, Daniel, se você passaria, Donald Trump está te oferecendo segurança. Aí Donald Trump está falando, Daniel, você vai pegar seu cargueiro, você vai passar por aqui, você paga 20% para mim que eu garanto que o Irã não vai te atacar. Você iria, Daniel Souza, me conta. Tá aqui, vai ficar meio inseguro, porque o que o Donald Trump fala não se inscreve, e você descrevendo o cenário pelo Estreito de Hormuz está parecendo disputa de milicianos. De um lado você tem os milicianos iranianos que dizem, vou cobrar aqui uma taxa, uma tarifa para você passar com o seu petroleiro. Aí depois vem o miliciano americano dizendo, não, é negativo, eu vou cobrar uma taxa também, uma tarifa de 20%. Aí depois eles acabam recuando, etc. Aí você já não sabe mais se tem tarifa, se não tem, se tem taxa, se não tem, se haverá, se não haverá. E o mercado internacional de petróleo acaba sendo
bastante impactado por essa guerra miliciana do Oriente Médio. E aí você falou que, de repente, um dos dois recua, e foi exatamente o que aconteceu no dia de hoje. Donald Trump já acordou nessa manhã, Daniel, falou assim, não sei se é os 20% que vai me deixar feliz, sabe? Não sei se isso vai agradar meu coração. Eu tô achando que não vai ser exatamente os 20% que eu vou querer. E aí, Daniel, ele veio com uma outra ideia e diz o seguinte, que a partir de agora, a taxa será substituída por acordos de comércio e investimento. Ou seja, você, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iraque e tal, se você quiser passar por aqui, você não vai precisar pagar 20% de tarifa. Mas você vai ter que fazer negócios comigo. Então, Daniel, a gente tem um Donald Trump que está interessado, mais uma vez, muito mais em lucrar sobre os seus aliados do que exatamente em resolver a questão com o Irã, que foi aberta, aliás, por um ataque norte-americano e israelense contra o Irã. Então, o recado a partir de agora é, amigo, se você quiser a minha segurança, basta você fazer negócio comigo. Sem nenhuma explicação, Daniel, sobre como é que ele vai garantir que o Irã não faça nada contra navios que paguem essa tarifa ou de países que façam negócios com os Estados Unidos para que eles não sejam atacados pelo Irã. De qualquer maneira, a gente já tem, segundo Donald Trump, um bloqueio a qualquer navio que se destine ou que tenha origem de portos iranianos. E ao mesmo tempo, Daniel, vou passar a palavra para você para te ouvir sobre isso, a gente também teve a Arábia Saudita lançando ataques contra o aeroporto de Sanaa, no Iêmen. Como resposta, os Houthis, ali no Iêmen, voltaram a atacar alvos na Arábia Saudita e planejar fechar o estreito de Bab el-Mandeb. Se você pegar no mapa aí, você vai ver que são os dois estreitos mais importantes da região, né? O Estreito de Hormuz e o Estreito de Bab el-Mandeb, que dá exatamente acesso ao Mar Vermelho. E esse é um estreito muito importante, né, Daniel? Eu queria te ouvir sobre isso. Pois é, Tanguy. Agora, o que já era ruim pode piorar. Afinal, nós temos essa ameaça dos Houthis, junto com os iranianos, de fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb, que fica ali entre o Iêmen, Djibouti e Eritreia, caso Trump não encerre a guerra. Essa é a ameaça iraniana. Quer dizer, eu vou pedir para os meus amigos Houthis fecharem o outro estreito caso Trump continue me atacando. Isso é um problemaço, principalmente para a Arábia Saudita, que desviou mais de 70% de suas exportações diárias habituais de petróleo bruto para o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Segundo dados da Kepler e também da Signal Ocean, os embarques a partir desse porto atingiram média de 4 milhões de barris por dia nas últimas semanas, em comparação a 973 mil barris no período equivalente do ano passado. O volume de derivados e de petróleo que transitaram ali pelo Estreito de Bab el-Mandeb nas últimas semanas chegou a 7,4 milhões de barris por dia. Esses são dados referentes ao mês de junho, dados médios do mês de junho. No mesmo mês do ano passado, o trânsito ali por esse estreito era de 4,2 milhões de barris diários. Então, é um crescimento muito impressionante. Saiu ali de 4,2 milhões de barris diários para 7,4 milhões de barris diários. Imagina o impacto que isso pode trazer sobre o mercado internacional de petróleo, caso você tenha o fechamento de mais um estreito. Bab el-Mandeb, que significa em árabe portão das lágrimas, né? Ou então portão da dor, referência aos perigos que durante milênios ameaçaram ali marinheiros na entrada do Mar Vermelho. E claro que o valor desse estreito cresceu demais com a existência do Canal de Suez e, consequentemente, o acesso que ele proporciona ao Mar Mediterrâneo. Ainda falando sobre petróleo, Tanguy, eu queria registrar que o Brasil se beneficiou muito da crise em Suez nesse primeiro semestre de 2026. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, produz mais de 4 milhões de barris por dia, e as exportações brasileiras de petróleo para a China, por exemplo, somaram 15,1 bilhões no primeiro semestre de 2026, recorde para o período. São dados do Conselho Empresarial Brasil-China,
é uma alta de 62% ante o primeiro semestre de 2025, sustentada por aumento de 41% no volume embarcado e valorização de 15,7% no preço cobrado pelo Brasil. O Brasil está se mostrando justamente um vendedor alternativo muito interessante dentro de um contexto onde o Oriente Médio perde espaço e se torna ali um fornecedor de alto risco e de alta imprevisibilidade por conta de questões como essas que nós estamos descrevendo. Portanto, é importante registrar que o Brasil foi bastante beneficiado, aumentou bastante as suas exportações de petróleo, aumentou bastante as suas receitas geradas pelas exportações dessa commodity. Isso gerou impacto sobre a arrecadação de impostos no Brasil. Inclusive, essa arrecadação extra de impostos é que permitiu subsídios como o subsídio da gasolina que tem sido oferecido ao longo das últimas semanas, tudo por conta do Brasil ser um exportador líquido de petróleo, ou seja, o Brasil exporta mais do que importa. É claro que o Brasil é um importador de combustível, é um importador de petróleo para refino, etc. Isso acaba fazendo com que a gente também tenha aqui um impacto em termos de inflação, mas de qualquer maneira o impacto sobre a atividade econômica e a arrecadação de impostos nesse importante setor da economia brasileira é incontestável. O Brasil, então, aproveitou a oportunidade, né, Daniel? E fica aqui a oportunidade também para os nossos ouvintes. A gente está gravando esse episódio aqui, eu e o Daniel Souza, usando a nossa tech t-shirt da Inside Store. E aí, Daniel, a oportunidade para todos os nossos ouvintes é que até esse domingo agora, então até o dia 19, a Insider Store está com 20% de desconto. Vale para tech t-shirt regular, que é aquela camisa, Daniel, que é um coringa. Ela serve para tudo, né? Ela não amassa, ela não dá mau cheiro, ela é muito prática, muito leve. Para levar para viagem ela é ótima, para sair no final de semana é ótima, ela sempre veste bem e ela está com 20% de desconto. Agora, só tem uma condição, Daniel, para você aproveitar esse 20%, que é utilizar o link que está na descrição desse episódio. Dessa maneira, você aproveita o desconto, ajuda o Petit Jornal também, e você ainda tem uma oportunidade de rechear o seu guarda-roupa com uma peça muito duradoura e que veste bem demais. Aliás, Daniel, não sei você, é uma das minhas queridinhas, tá? Da Insider Store, assim, sempre que eu tenho oportunidade e tal, eu vou numa tech t-shirt porque compõe bem demais o guarda-roupa. 20% de desconto com o link que está na descrição desse episódio. Peguei esse e-mail que você está dizendo, afinal eu tenho tech t-shirts de todas as cores, não é exagero, de todas as cores, como forma justamente de compor os meus looks. E acaba sendo muito prático, particularmente para viagem, né? Porque elas são leves, desamassam no corpo, vale muito a pena. Então fica aqui a nossa recomendação do Petit Jornal, link no descritivo desse episódio. Aproveite essas condições especialíssimas, aliás, por tempo determinado. Daniel Souza, a gente vai trazer como próxima pauta a Colômbia, pelo fato de que o país está vivendo uma transição bastante turbulenta. A gente narrou aqui, né, Daniel, que o Abelardo de la Espriella, né, que é um candidato bem à direita, né, do espectro político colombiano, venceu o candidato governista, né? Então o Gustavo Petro não conseguiu fazer o seu sucessor e, portanto, nós vamos ter uma transição de poder em breve que já começa muito conturbada pelo fato de que, como a gente já trouxe aqui em episódios anteriores, o Gustavo Petro não reconheceu a vitória do candidato oposicionista. E aí, Daniel, a posse ela está marcada para o dia 7 de agosto. Né? Então, daqui a 3 semanas, mais ou menos, a gente tem que ter uma nova posse para o Abelardo de la Espriella. A gente já falou aqui que não há trabalho de transição, a transição ela foi interrompida a partir do momento em que o Gustavo Petro não reconheceu o resultado da eleição, e a gente já tem uma série de movimentações que tendem a tornar o cenário colombiano muito complicado. Em primeiro lugar, Daniel, porque o Abelardo de la Espriella, ele começou a dizer que gostaria de tomar posse em um quartel militar no sul do país. Ele está fazendo isso, Daniel, está fazendo uma sinalização para os militares. Olha, eu quero tomar posse aqui numa instalação militar, em respeito a vocês, militares, sempre tentando trazer os militares para o seu lado, dizendo que, olha, esses governos aí, o governo do Petro, o governo de outras pessoas que querem fazer a paz com as Farc, né? Inclusive o Santos, né, que alguns anos atrás
estabeleceu, né, o Juan Manuel Santos, que alguns anos atrás estabeleceu um acordo de paz com as Farc, eles não respeitam vocês. As Farc estão aí, um grupo terrorista, um grupo que trouxe tantos danos ao exército colombiano, mas eu não. Eu quero tomar posse dentro de uma instalação militar. E o Gustavo Petro, Daniel, disse que isso é proibido, que isso não pode acontecer. Afinal de contas, a gente tem que ter posse, segundo ele, é uma lei. Essa posse ela tem que ser dada em Bogotá. Então, que isso estaria proibido pelo governo colombiano e pela lei colombiana. Ora, Daniel, a questão é que existe uma diferença do momento em que o presidente vai tomar posse, que é no dia 7 de agosto, e o momento no qual o novo parlamento toma posse, que é daqui a apenas 5 dias, no dia 20 de julho. Então, o Abelardo Della Espriella já começou a se organizar para que o novo parlamento aprove uma autorização para que ele possa, sim, tomar posse numa instalação militar no sul do país. Você imagina, Daniel, o clima político que a gente tem na Colômbia nesse momento. Para completar, o Abelardo Della Espriella, o futuro presidente, né, já eleito, anunciou a extinção do Conselho Presidencial de Paz, que é um conselho, Daniel, responsável pela articulação e mediação de acordos entre o governo colombiano e facções criminosas, facções, inclusive, como a dissidência das Farc e outros grupos guerrilheiros, naquela lógica do Gustavo Petro de paz total. A gente precisa de paz de qualquer maneira, então existe um conselho para fazer essa negociação. O Abelardo Della Espriella já avisou que, olha, pode esquecer, esse conselho não existirá mais, e ele vai colocar um prazo, Daniel, provavelmente de 30 dias, para que esses grupos se rendam. Ele espera uma rendição total por parte de grupos armados. Daniel, esse é o cenário que a gente vai ter daqui a alguns poucos dias, nessa transição entre o governo Petro e o governo de Abelardo Della Espriella. A gente sabe que é um momento de alta tensão, de problema num país que vive há tanto tempo, tão conflagrado, né, Daniel? Uma guerra civil que dura pelo menos desde a década de 1940, claro que com altos e baixos, e é naturalmente um país para o qual o Brasil tem que olhar, tem que prestar atenção. Afinal de contas, a gente tem fronteira lá no norte do país com a Colômbia, Daniel. E é importante registrar, Tanguy, que quando nós tivemos a divulgação dos resultados na Colômbia, imediatamente o adversário acabou reconhecendo, o Iván Cepeda reconheceu a derrota. E poucas horas depois, nós tivemos o presidente brasileiro parabenizando justamente o Abelardo Della Espriella pela vitória, registrando justamente a importância do relacionamento entre os dois países. Quem ficou realmente dissonante foi o Petro, que acabou ficando dias e dias ali se debatendo, absolutamente inconformado com o resultado, tumultuando o processo. E nós tivemos, inclusive, na semana passada, a informação de que Lula e Petro falaram ao telefone e que Petro teria ali confirmado que estava comprometido com a transição democrática e com a transmissão do poder. Porque durante alguns dias houve ali realmente muito tumulto no que diz respeito à situação na Colômbia e em grande medida por conta dessa turbulência causada pelas declarações do atual presidente que não queria reconhecer os resultados eleitorais, resultados que tinham sido reconhecidos pelo candidato derrotado e também pelo presidente brasileiro, que acaba sendo uma liderança importante na região. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu quero registrar que o PIB chinês cresceu 4,3% no segundo trimestre de 2026 na comparação anual. É o resultado mais fraco desde a adoção formal da divulgação do PIB nos anos 90, excluindo os anos, claro, da pandemia. Sem considerar os anos da pandemia, é o pior momento da economia chinesa, ficou abaixo da meta oficial do governo chinês, que é de 4,5% a 5% para 2026, e da expansão de 5% que tinha sido registrada no primeiro trimestre. Nós tivemos aí vendas no varejo com alta de apenas 1% na comparação anual, tivemos também uma piora no que diz respeito a outros indicadores referenciados ao mercado interno. A produção industrial foi um dos poucos aspectos positivos, teve alta de 5,3%, e nós temos aí como grande motor ainda da economia chinesa as exportações. As exportações que cresceram inacreditáveis 27% em junho na comparação anual, e as importações cresceram 36%, cresceram mais
do que as exportações. De qualquer forma, a China teve no mês de junho um superávit comercial de 125,6 bilhões de dólares. Mas é preocupante porque a gente está falando de uma economia chinesa fortemente dependente das exportações. Você tem aí como pano de fundo uma crise prolongada do setor imobiliário, que acaba abalando a confiança do consumidor. Você tem também preços ao produtor na China que acabaram subindo após o início da guerra no Irã. E a China segue muito, muito dependente das exportações e sem conseguir fazer com que o mercado interno tracione de forma relevante e substitua as exportações como elemento gerador de crescimento interno. Esse é um objetivo do governo chinês há vários anos, só que existe também um elemento cultural muito forte na China. Você conversa com os chineses, eles dizem, olha, é muito difícil mudar esse aspecto cultural, esse componente cultural da China. É um país que já passou por muitas catástrofes, já passou por guerras, por invasões, etc. Então, a população tem ali uma cultura de poupança. É claro que aqui a gente está falando de poupança em proporção do PIB e, consequentemente, se você tem uma poupança alta, você tem um consumo baixo. É claro que o consumo absoluto na China é imenso, é o segundo maior PIB do planeta pela taxa de câmbio oficial, mas o consumo em proporção do PIB é pequeno e não tem sido capaz aí de buscar uma alternativa para manter o crescimento chinês sem desacelerar da forma como ele vem desacelerando. É claro que mais de 4% é muito crescimento, é um crescimento espetacular, ainda mais para uma economia como a chinesa. O preocupante é o processo de desaceleração. O preocupante não é a foto, é o filme, a desaceleração que acaba sendo ali um desafio para um país que quer alcançar e quer ultrapassar o PIB dos Estados Unidos pela taxa de câmbio oficial. Daniel, eu quero trazer como próxima pauta o cenário em Israel. A gente sabe, Daniel, você trouxe isso, aliás, algumas semanas atrás, que já temos uma data para as eleições israelenses, elas vão acontecer no dia 17 de outubro, e até lá, Daniel, tem muita coisa para acontecer. Naturalmente, Benjamin Netanyahu quer um novo mandato, ele vai ser a primeira vez que ele vai enfrentar uma eleição desde outubro de 2023, né, quando aconteceram os ataques do Hamas. Então, Israel é um país que passou por muitas transformações, né, de lá para cá. Netanyahu ganhou muito apoio junto a determinados grupos, perdeu apoio em relação a outros. Então, existe muita curiosidade para saber o que vem pela frente. E, naturalmente, Daniel, Netanyahu precisa de uma coalizão que seja forte. E, naturalmente, o espaço onde ele vai encontrar essa coalizão vai ser exatamente em meio a grupos mais conservadores. E aí, para dar um pano de fundo, em 2024, a Suprema Corte de Israel emitiu um parecer histórico para Israel, determinando que o governo era obrigado a recrutar estudantes ultra-ortodoxos. Então, qual é a questão? Até hoje, o que acontece, na verdade, até antes dessa resolução lá de 2024, estudantes da Torá, né, estudantes religiosos ultra-ortodoxos, se conseguissem comprovar que estudam pelo menos 45 horas semanais para passar a fé adiante, né, para se tornarem, portanto, sacerdotes e tudo, eles não precisam servir ao exército. Isso, naturalmente, Daniel, que gera muita pressão dentro de Israel. É um país que está em guerra constante e, portanto, você tem uma parcela razoável da população que não precisa servir ao exército. Na prática, o que o restante da população está dizendo é, cara, se o filho deles não vai servir, o meu filho vai ter que servir mais tempo. Me parece meio matemático. Então, em 2024, essa regra ela foi limitada. Tem que servir ao exército. Agora, Daniel, Netanyahu ele quer formar uma coalizão, naturalmente uma coalizão conservadora, e ele acertou, portanto, junto a grupos, partidos conservadores, grupos religiosos, principalmente o Shas e o Judaísmo Unido da Torá, a aprovação de uma lei, que já foi aprovada, portanto, no Knesset, foi aprovada por 58 votos a 54, uma lei que suspende a prisão de estudantes ultra-ortodoxos que se recusarem a cumprir o serviço militar obrigatório. Desde 2024, não interessa se você é ultra-ortodoxo, se você não é, se você estuda a religião, se você não estuda, tem que servir ao exército sob pena de prisão, se você não o fizer. Então, a partir de agora, isso vai durar até a eleição, aí, Daniel, aquela malandragem, é para você conseguir um resultado eleitoral. Então, portanto, até a eleição, essas pessoas não correm risco de serem presas. Qual é o objetivo aqui?
você que é um eleitor ultra-ortodoxo, você tem que fechar comigo, porque eu garanti isso até a eleição. Só que se não for eu o primeiro-ministro, quem vier por aí vai voltar com essa proibição. Quer dizer, você vai ter que servir ao exército. Você vai poder ser preso caso você não sirva ao exército. Então, naturalmente, uma tentativa que ele está, Daniel, de tentar trazer o Shas e o judaísmo unido da Torá. Ele já entendeu, e a gente já explicou isso aqui várias vezes, inclusive, lá no Petit Curso, a gente tem algumas aulas que falam sobre isso, a gente já mostrou por lá que ele já entendeu qual é exatamente o grupo demográfico que vota nele. É o grupo conservador e que é um grupo em crescimento demográfico mesmo. Então, esse grupo ele tem ainda uma taxa de natalidade bastante grande. Então, o futuro de Israel, né? O Israel vai se tornar um país cada vez mais religioso e conservador, e é nesse grupo, portanto, que Netanyahu aposta para tentar um novo mandato. Então, Daniel, uma sinalização importante, é mais um elemento se mexendo nesse tabuleiro, que certamente vai se movimentar bastante até as eleições que vão acontecer no dia 17 de outubro, Daniel. Tanguy, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou em Kiev o primeiro acordo de drones entre Ucrânia e a União Europeia como bloco. A Ucrânia já havia firmado acordos similares com países individualmente. Então, de um lado, nós temos o expertise operacional acumulado pela Ucrânia desde a invasão da Rússia em fevereiro de 22, quando o país tinha uma participação e uma experiência muito limitada no setor, com a União Europeia, que tem uma capacidade tecnológica e industrial em larga escala e instalações de produção seguras e protegidas. Aliás, o Zelensky também tem promovido acordos de drones no Oriente Médio. Países do Golfo buscam a experiência ucraniana para se defender de ataques iranianos. É a Ucrânia, na prática, que está se tornando aí justamente uma potência na área militar dentro dessa nova forma de guerra. Através dos drones, ela tem demonstrado realmente um poder de fogo impressionante, tem chamado a atenção principalmente dos europeus e de países do Oriente Médio. Daniel Souza, na Janela Shakira de hoje, eu queria saber se você tem alguma esperança para dar para gente. Uma final entre Espanha e Argentina é uma final dolorosa, principalmente com a possibilidade de Messi levar o país ao seu quarto título, se tornar tetracampeão. Mas eu tenho certeza que você traz pra gente uma luz no fim do túnel. Me conta, Daniel, qual é a esperança a qual a gente pode se agarrar? Tanguy, a Copa acabou, né? Na realidade não há mais nenhuma relevância, continuar acompanhando esse torneio de quinto escalão. Afinal, teremos aí quem? Espanha, né? Espanha que nem é país, com uma conta desse condomínio de nações que estão dentro. Não levam em consideração toda a corrupção da FIFA, Daniel. As não pessoas leva em estão consideração. aí porque isso é pão e circo, Daniel. Pão e circo. Então as pessoas não estão atentas aos problemas do país. Sempre avisamos. Sempre avisamos aqui no Petit Jornal, por isso nunca acompanhamos a Copa, nunca tivemos interessados nesse torneio. Exato. E do outro lado tem a Argentina, né? Que é um país que não segue o fair play, que tem sido claramente beneficiado por arbitragens sucessivas e malandras, né, que vai passando aos trancos e barrancos com aquele apito amigo. Por isso, estamos aqui para oferecer uma alternativa. Você, depois que terminar de ouvir esse episódio, vai no seu buscador e escreve argentinaout.com. Aí você vai lá e assina uma petição para a Argentina ser banida da Copa. Tanguy, já temos aqui, olha, nesse momento, 10.347.125 assinaturas. Perfeito. Já fiz a minha parte, já assinei a petição e torcemos aqui, fazemos votos para que a voz do povo, que é a verdadeira voz de Deus e não a mão do certo jogador portem, ela possa impor essa importante movimentação nesse torneio, que não é relevante, que nós nunca valorizamos, porque Copas do Mundo eram legais no passado, não são mais, e por isso torço aqui para que esse movimento prospere e a Argentina seja banida do Mundial e seja substituída por Cabo Verde, que nós já deliberamos aqui, que é o campeão moral dessa Copa do Mundo, né, Tanguy? Afinal de contas, não perdeu para a Espanha, empatou com a Espanha, empatou na prática com a Argentina, porque o que importa ali é o tempo regulamentar, então teve o empate também, é de fato a campeã moral. Eu, Daniel, eu tenho que admitir que eu cheguei a acompanhar alguns jogos da Copa desse ano, mas até me conscientizar. A conscientização ela veio na semifinal. Na semifinal eu percebi que não fazia sentido, né? Essa Copa não faz sentido, fica aqui minha crítica, meu repúdio. Então acessem lá
Argentina Out. Vamos juntos nesse movimento. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Estava com muita saudade de gravar. Gravar o Petit Jornal dá um trabalho danado, mas é um prazerzaço. E a gente continua com o nosso curso sobre futebol, né? Sobre Copas do Mundo, sobre denunciando, né, Daniel Souza? Denunciando tudo que está por trás aí de Copas do Mundo. Então a gente vai ter mais uma aula na próxima terça-feira, em que a gente vai falar sobre a relação entre autoritarismo e Copas do Mundo, futebol, todo esse cenário que a gente precisa analisar quando a gente fala sobre a utilização, né, sobre a instrumentalização do futebol. E, naturalmente, você, tornando-se aluno do Petit Curso, assiste às aulas ao vivo, que acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas, mas também as aulas já gravadas, todas as aulas que estão lá no repertório de curso, né, todo o grupo de aulas que já está disponível para você na hora que você se torna aluno. Essas aulas ficam liberadas para você. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, é uma produção de conteúdo artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é de fundamental importância. Fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Chave Pix no descritivo desse episódio, você pode inclusive ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, que acaba sendo uma forma bacana para quem prefere trabalhar com cartão de crédito. Tem também o link do Patreon, para o pessoal que vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.